Fala pessoal, bom dia, boa tarde, não sei a hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Retornamos para o nosso segundo trimestre do ano 2021, tá? Professora Cleo Alves, Colégio 103, Irmã Maria Tereza Paródio. O nosso conteúdo é handebol, né? Entramos aí nos esportes de invasão e o primeiro esporte que nós vamos estar estudando é sobre o handebol. Eu fiz um ligeiro resumo, pessoal. Hoje nós vamos apenas falar sobre a origem e a história, tá? E nas próximas aulas nós vamos estar falando sobre os fundamentos e regras, beleza? Vamos prestar atenção agora na nossa aula, turminha. Conhecendo o handebol, pessoal. Handebol é um esporte coletivo que envolve passes de bola com as mãos, praticado entre duas equipes. O nome dessa modalidade esportiva é proveniente da língua inglesa, visto que hand significa mão, né? Ou seja, jogar com as mãos. Vamos descobrir agora quem foi que inventou esse esporte, né? O handebol ele foi criado no ano de 1919 pelo atleta e professor de educação física alemão Karl Schleswig. Né? Não sei se eu falei o nome correto, mas qualquer coisa vocês dão uma pesquisadinha aí no YouTube. De 1890 a 1956, tá? Ele foi aí o que criou esse esporte, né? Aí nós vamos saber como foi a origem desse esporte, né? Porque esse esporte ele foi passando por algumas modificações, tá? Desde a sua criação, o handebol, tal qual conhecemos hoje, sofreu algumas modificações. O local do jogo, por exemplo, ele era ao ar livre, em gramados, né? E os espaços eram menores. O handebol, quando ele foi inventado, ele era como o futebol. A única diferença é que ele era jogado com as mãos, né? E eram 11 jogadores de um lado e 11 jogadores do outro, assim também como o futebol de campo é até hoje, né? Agora, nos dias atuais, o esporte ele é executado em quadras fechadas de 40 por 20 metros. Além disso, no início, o handebol era um jogo exclusivo para as mulheres, né? No início, o handebol apenas era jogo para as mulheres. Nós estamos vendo aqui duas imagens, né? A imagem de como o handebol era no início, em campo aberto, num gramado, e 11 jogadores de um lado e 11 jogadores do outro, e uma imagem aqui dos dias atuais, né? A seleção masculina aí jogando em quadra, campo fechado, né? A quadra só aquele tapete top das galáxias para os jogadores. E aí nós vamos estar falando sobre isso mais à frente, tá? Mais um pouquinho sobre a história do handebol. Como foi criado por um alemão, ele começou a ser jogado em Berlim, na Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial, né? Foi inventado por um alemão, ou seja, foi jogado primeiro num país, né, da Alemanha e depois se difundiu para todo o mundo. Outro fator que diferencia de sua origem é pelo número de jogadores, como eu falei no slide anterior, né? Quando foi criado, ele continha um total de 22 jogadores, ou seja, 11 em cada equipe. Hoje, o número foi reduzido para 14, no total, 7 jogadores em cada equipe. No final dos anos 30, o handebol passou a ser o esporte oficial dos Jogos Olímpicos de Berlim. Nesse momento, o jogo ainda era disputado por duas equipes de 11 jogadores, tá? Então, a primeira participação do handebol nos Jogos Olímpicos ainda era a formação de 11 jogadores de um lado e 11 jogadores do outro. Aí houve mudanças, né, no handebol. O esporte ele foi evoluindo. Ele começou a fazer parte dos Jogos Olímpicos a partir de 1972. Além disso, o esporte se espalhou pelo mundo e atualmente encontramos diversas competições que ocorrem a nível nacional e internacional. Merece destaque o Campeonato Mundial de Handebol nas categorias feminina e masculina. Inclusive, o Brasil, né, aí tem ganhado bastante espaço e está aí no ranking dos melhores nesse esporte do handebol, né? Tanto feminino quanto masculino. Compete bem a seleção brasileira, tá? Em 1999 foi fundada a Federação Internacional de Handebol com sede na Basileia, Suíça. Esse órgão é responsável pelo esporte em nível mundial. Nos dias de hoje, o handebol é praticado em mais de 180 países no mundo. Olha só, pessoal, como o handebol ele se propagou, né? Lá na Alemanha,
aí foi se difundindo e hoje, em pleno século XXI, mais de 80 países praticam essa modalidade esportiva. O handebol no Brasil, como foi que se iniciou? No Brasil, o handebol passou a ser reconhecido a partir dos anos 30. Em 1940 foi fundada em São Paulo a Federação Paulista de Handebol, né? Em 1979 foi fundada a Confederação Brasileira de Handebol, com sede na cidade de Aracaju, Sergipe. Esse órgão ele é responsável pelos eventos de handebol que ocorrem no país. Atualmente, diversos estados possuem equipes de handebol com destaques para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. E aqui nós chegamos ao final da origem, um pouquinho da nossa história de handebol. Fiz uma história bem resumida, tá? E nas próximas aulas nós vamos estar trabalhando sobre fundamentos e regras. Lembre-se, seja sempre bem-vindos à nossa escola. E tá aí uma fotinha bem bonitinha dos alunos da nossa escola que sempre pregam ordem e progresso. Beleza? Boa aula. Não deixem aí de dar a sua curtida e fortalecer o canal da sua professora. Cheiro para vocês, pessoal!